Nesse mês de julho, tem um casal aqui que fez aniversário de casamento. Né? E eu quero chamar, primeiramente eu quero chamar o pastor e a pastora para orar por esse casal que eu vou chamar. E abençoá-los com uma singela lembrança, mas é de coração. Eu quero chamar Cleberson e sua esposa, Lucélia. Pois é, né? Quantos anos mesmo? 19 anos. Agora eu vou fazer você passar uma vergonha. Você tem a chance de reparar qual foi o dia do seu casamento. Dia, mês e ano. Cuidado, você está vendo quem está do seu lado. O dia que eu dei foi errado. Foi dia 26. Mas o casamento é dia 27/6/2002. Não. 27/7. O que eu faço agora, hein? Eu queria até te defender, eu queria. É 19 anos. No ano que vem vai fazer 20. Tá vendo? Puxa vida, hein? 1º de janeiro já faz 20 anos. Ah, tá certo. 20 anos, hein? Meu amigo, não pode esquecer. Você sabe que isso aí é quase que um pecado imperdoável. Eu e minha esposa, nós... Vai viajar amanhã, você faz isso. Mas te deu a chance de reparar. Não, mas não faz isso. A minha pressão tá alta. Eu casei no dia 17 de agosto. E no dia 18 de agosto, minha esposa fazia aniversário. E quando foi no dia 17 que nós casamos, chegou no dia 18, foi aquele silêncio em casa. Eu queria fazer uma surpresa para ela, ela queria fazer uma surpresa para mim. E eu, fazendo algumas coisas em casa, fazendo umas coisas, daqui a pouco ela acordou e falou assim: nossa, hoje é o dia do meu aniversário. Eu falei, puxa, eu estava esperando você lembrar, hein? Mas na realidade não é, que ambos tinham esquecido, até ela tinha esquecido. Tamanho foi o envolvimento do casamento que a gente acabou esquecendo. Então isso é comum, viu? Não precisa subir a pressão, pode ficar tranquilo. Gente, é uma alegria, né? Poder comemorar tantos anos de casamento. Tendo em vista que os casamentos hoje em dia, infelizmente, até dentro da igreja, têm durado muito pouco. A gente sabe que a palavra diz, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. A Bíblia também fala que entristece o coração de Deus. Deus fica bravo, de certa forma, com quem quer divorciar. E a gente conhece todas essas coisas. Mas parece que isso, com o tempo, tem sido ignorado, até pelos casais dentro da igreja. Então, comemorar 19 anos de casados é uma vitória. Há pessoas que digam o seguinte: mas também comemorar só por comemorar, não são mais felizes. Não é nada disso, não. A questão é o seguinte: nós estamos em primeiro lugar comprometidos com o Senhor. Se a gente está comprometido com o Senhor, certamente o tempo de casado, isso vai... existirão problemas? É claro que existirão problemas. Existe incompatibilidade? Existe incompatibilidade. Haverão momentos em que você fala assim: eu acho que não tem mais saída para esse problema. Sim, mas a gente sempre espera no Senhor e encontra uma solução em Deus. Então eu quero primeiro parabenizar vocês, viu? Por esse tempo de casado. Eu sei que dificuldades vieram, dias de alegria vieram, dias de alegria virão, dificuldades também virão, mas o importante é que nós estejamos firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Amém? Esse presente, essa pequena lembrança, mas tão grande lembrança, foi preparado pelo casal. Eu estou tendo o privilégio... Do MEC, isso. Eu estou tendo o privilégio de entregar a vocês, né? Mas o casal que coordena o MEC, né? Até porque o MEC só existe porque existe um casal que coordena, né? Então, o irmão Mauri, a irmã Adelaide, prepararam com muito carinho essa lembrança para vocês. Deixa eu ver aqui. Felicidades, Clebson e Lucélia. E aqui tá a data certa, meu amigo. Aqui está a data certa. Então, aqui quero presentear vocês. Isso.
Pois é, você viu que chique. Quero convidar minha esposa agora, então, orar, né? Vamos orar por ele. Graça e paz, irmãos. Estou aqui do lado desse casal lindo. Glória a Deus. Estenda a sua mão aqui para frente. Quem tem mais de 19 aqui? Tem mais de 19, né? Também. Glória a Deus. É um privilégio. Vamos estender as nossas mãos. Senhor, nós te damos louvores. Te agradecemos, ó Deus, porque a família é um projeto de Deus. Não é invenção do homem, é invenção do Senhor. E por isso nós sabemos que nada poderá destruir a família, porque este é o projeto de Deus para as nossas vidas. Nós queremos te louvar pela vida desse casal. Eu tenho certeza que nesses 19 anos eles enfrentaram lutas, problemas, dificuldades, mas também tenho certeza que o Senhor esteve com eles, orientando, guardando, livrando, Senhor. E nós te pedimos agora em nome de Jesus, que o vinho novo seja derramado sobre este casamento, o vinho da alegria, da paz, Senhor, da paixão. Renova a paixão, Senhor, o amor entre eles, que em nome de Jesus, este casal seja modelo para a sua geração, para os seus vizinhos, para as pessoas que passam por eles, em nome de Jesus, que haja unidade, Senhor. Nós te pedimos isso no nome precioso de Jesus, e já te louvamos pela vida deles. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos dar um aplauso a eles? Amém. Já faz um bom tempo que eu terminei o 2º grau. Aliás, já faz muito tempo que eu terminei o 2º grau. Eu acho que dentre todas as matérias, a gente sempre acaba se identificando com uma ou com outra, né? Alguns gostam da língua portuguesa, outros gostam do inglês, de história, ciências, matemática. Eu conheci uma pessoa recentemente, ele é professor de física, química e matemática. Vai gostar de exata assim lá longe, né? Mas tem gente que tem jeito para isso. Eu nunca fui um excelente aluno em matemática, mas também nunca fui ruim em matemática. Cheguei até a participar de Olimpíada de Matemática, mas assim, eu consegui, no máximo que eu consegui foi o 3º lugar, no máximo que eu consegui. A gente acaba se identificando. Eu me identifiquei com outras disciplinas, mas também eu acho que algumas coisas a gente se identifica mais com o professor do que com a disciplina. Parece que a gente aprende a amar a disciplina por causa do professor. E eu me lembro de um professor meu de matemática chamado Caetano. Ele era um homem calvo, usava um óculos bem grosso, que a gente costuma dizer que é meio fundo de garrafa, né? Mas era um professor divertidíssimo. E de todos os alunos da sala de aula, não houve um aluno sequer que não conseguiu aprender matemática dentro daquilo que era apresentado, era ensinado com aquele professor. Em contrapartida, eu tive um outro professor que a gente não cabe bem falar que odeia, né? Mas naquela época essa era a verdade. Ninguém gostava. E eu me lembro de uma vez que a gente não queria assistir porque ele não permitia que ninguém chegasse atrasado na sala de aula, mas ele sempre chegava atrasado. E um dia, como protesto, o que a gente fez? Já, por exemplo, o horário era 8 horas, já era 8h15, 8h20, ele não tinha entrado, a gente tomando um cafezinho dele. A gente fugiu, todo mundo da sala de aula, escondemos num barranco, ficamos lá escondidos, o professor chegou, não tinha ninguém, só que sempre tem o Caxias. Sempre tem o Caxias ficou na sala de aula, falou assim: professor, está todo mundo naquele barranco lá. E esse professor era gago. E eu me lembro, a hora que ele chegou no barranco, ele olhou para todo mundo e disse assim: 0 para todo mundo. E a gente ficou aflito. Mas graças a Deus, depois a gente acabou tendo aula com o Caetano e a matemática voltou a ser uma disciplina que a gente passou a amar novamente. Você sabe que a matemática pode ser aplicada no casamento. Eu gostaria de compartilhar aqui as 4 operações matemáticas. E de que forma você pode compartilhar no casamento? Você pode, no casamento, somar as ideias. E isso é muito bom. Porque o casamento é o ajuntamento de ideias. Nós somos pessoas... Eu nunca vi um casamento onde as pessoas são iguais, têm os mesmos gostos, as mesmas aptidões, as mesmas ideias. Eu costumo dizer assim que eu e meu esposo, o que nós temos em comum é Cristo Jesus. É uma das coisas que nós temos em comum, o mesmo Salvador. As outras coisas nós somos muito diferentes. E a gente pergunta, mas por quê? Por que 2 pessoas se uniram sendo tão diferentes? Porque
é na soma das ideias que a gente alcança o sucesso, a gente consegue ser bem-sucedido. Então, se você quiser ser bem-sucedido no seu casamento, some as ideias. E eu tenho certeza de uma coisa, você vai aprender e vai crescer muito. E o resultado não pode ser diferente. É um casamento que vai durar até quando o Senhor separe. Agora, é claro que somar as ideias não é o suficiente. Existe uma segunda operação inversa da soma, ou seja, da adição, que é a subtração. Subtrai as diferenças. Se você for perguntar para mim e para a esposa se nós temos diferenças, nós temos muitas diferenças. E se a gente não aprender a subtrair as diferenças que nós temos no casamento, muitas vezes isso vai gerar o quê? Conflitos. As diferenças, elas são necessárias surgir porque nós somos diferentes, nós somos seres singulares. Tanto é que isso é provado através da digital. A sua digital nunca será igual à digital de uma outra pessoa, mesmo que você case com essa pessoa, que você ame essa pessoa, que você se identifique com essa pessoa, que você tenha a mesma conta bancária com essa pessoa, que divida o cartão, divida todo, mas sempre existirá a diferença. Então, um casamento bem-sucedido, ele soma as ideias, mas ele subtrai as diferenças. E ele multiplica as forças. É interessante, sempre aconteceu isso comigo e com a minha esposa. Eu sou uma pessoa mais assim, retraída. E ela é uma pessoa assim, mais espontânea, mais à vontade. E ela me ajudou muito nisso, nessa questão de me deixar uma pessoa mais à vontade para falar. E o tempo foi passando e sempre existiu, mesmo ela sendo uma pessoa muito otimista que ela é, sempre uma pessoa para frente, uma pessoa sempre guerreira, mas existiu momentos, ainda que poucos, mas existiu momentos em que ela ficou abatida. Mas eu estava ali do lado dela para poder o quê? Ajudar. E, na maioria das vezes, eu fiquei abatido. E ela esteve ali do meu lado, o quê? Para me ajudar. É esse momento que a gente multiplica as forças. A força que ela tem, a força que eu tenho, a força que Deus me deu, a força que Deus deu a ela. E nós multiplicamos as forças e continuamos a caminhada. E estamos chegando, nós já chegamos a 30 anos de casados. Nós somos mais velhos? Não, acho que tem irmã Neide, né? Quantos anos, irmã Neide? 36. Quem tem mais 36? Não, irmã? Ah, 6 não vale, né? 6 não vale, não dá para competir com vocês. Não dá para competir com vocês. Quanto tempo, irmão João? Agora te peguei, meu amigo. Cuidado, hein? Você viu que um aqui já quase escapou de uma surra. Quanto tempo de casado? Tá certo, irmã? Certinho, tá vendo? Sempre confere com a parceira. Some as ideias, subtrai as diferenças, multiplique as forças, divida as responsabilidades. Às vezes um casamento entra em conflito porque as responsabilidades não são o quê? Divididas. Acha que criação de filho, é a mulher que tem que criar filho, a mulher tem que fazer isso, a mulher tem que fazer aquilo outro. Eu acho que é interessante nós pensarmos no casamento que as responsabilidades precisam ser divididas. Não está tudo com a mulher e também não está tudo com o homem. Existem responsabilidades diferentes. Nós temos ministrações aqui chamadas sobre o Crescendo Juntos, ministrações para casais. A primeira ministração dentro do Crescendo Juntos chama-se o quê? Responsabilidades. Deus deu responsabilidades à mulher, Deus deu responsabilidades ao homem, estão divididas. Então eu não preciso assumir as responsabilidades dela, mas eu posso auxiliar. Ela não precisa assumir as minhas responsabilidades, mas ela pode me auxiliar. Então a ideia é que a gente divida as responsabilidades. Quer ter um casamento feliz, um casamento abençoado, um casamento segundo o desejo de Deus, some as ideias, subtraia as, multiplique e divida. E eu tenho certeza que não vai ser diferente. Vocês só vão separar quando o Senhor assim chamar. Amém? Deus abençoe. Irmã Maurinha e irmã Adelaide estão com a palavra. Eu quero que você deixe o seu coração aberto para que Deus possa continuar falando com você nesse lugar. Amém? Graça e paz, amada igreja. Amém. Que bom estar aqui junto com vocês, né? Só que, eu vou dizer, eu fui enganado, tá? Porque teve um rapaz que ele me falou assim, eu acho que vai uns 5 ou 6. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, quantos tivemos? 19? Temos 19 casais aqui, glória a Deus. Fico feliz que todos vocês estão aqui, né? Fico muito feliz mesmo no olhar cada rostinho aqui, a expectativa de vocês, né? Como vocês viram no vídeo, eu sou Marcelo da Shirley, ministro, né, da palavra.
Eu sou a Shirley do Marcelo. Né? Nós formamos o nosso casal, ela é líder do departamento de evangelismo da nossa igreja, né? O nosso pastor transmite a paz do Senhor a todos aqui também, né? O pastor Paulo, que para honra e glória do nosso Senhor, é o nosso filho, né? Numa outra oportunidade eu trago o testemunho deles, da nossa vida, porque é um testemunho fantástico, é o nosso filho e é o nosso pastor hoje, para honra e glória de Jesus. Só para, eu não aguento, eu tenho que dar esse testemunho, que é uma grande bênção. Esse meu filho era um drogado. Esse meu filho era aquele que eu, né, chorava de noite e não sabia o que fazer. E hoje nós somos ovelhas dele. Tá? É o nosso pastor querido, nosso filho amado. Então, é uma grande honra estar aqui, né? E aquele que tem esse tipo de problema em casa, creia. Apenas creia e siga em frente. Se nós fomos agraciados, por que Deus faria diferença de vocês? Amém? Amém. Glória a Deus. E eu recebi esse convite com muita alegria, orei ao Espírito Santo, conversei com a minha esposa e vamos fazer esse tempo aqui, vamos estar em comunhão espiritual com os nossos irmãos, conhecer aqui todos vocês, né? É motivo de alegria, né? De felicidade estar aqui. Deus nos capacitou, agradeço aos pastores por essa oportunidade, por permitir que a gente suba aqui no seu lugar, usar o seu microfone. Agradeço ao meu amigo, eu chamo ele de Marcelino, tá? É Marcelino lá na empresa, assim, porque a gente tem os chamados nome de guerra. A gente não é se tratado, que nem meu primeiro nome é Marcelo, só que tem um monte de Marcelo lá, então eu sou conhecido como Pazini, que é o meu sobrenome, né? E ele, como tinha outro Amauri, ficou como Marcelino, né? Agradeço a sua vida, Marcelino, que Deus continue abençoando sua vida, seu casamento sempre, né? E nós recebemos esse convite com esse tema, rotina, que nem o Marcelino falou, rotina no casamento. Então nós vamos falar, né, sobre rotina, né? Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade aqui, agradecemos as orações, nós estivemos orando bastante tempo por esse encontro aqui também, né? Para que tudo seja conforme a vontade de Deus, para que tudo seja conforme a vontade dEle, para que nem eu nem ela venhamos falar coisas nossas. A gente vai compartilhar um pouquinho de experiência nossa, como foi o caso agora? Sim, vamos compartilhar, mas que seja tudo vindo do Espírito Santo. Amém? Eu espero que vocês tenham criado essa expectativa, então abram seus corações, como o pastor falou, como a pastora falou, abram seus corações, que vai ser um tempo muito bom. Eu pretendo terminar no horário, tá? Às vezes eu falo um pouquinho mais, né? Mas pretendo no horário. Amém? Então, nós vamos falar aqui de rotina. Só que nós vamos ver Gênesis 2:24. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 2:24, que fala como a gente vai falar de rotina no casamento. No casamento a gente vai ver o casamento primeiro, né? Ah, eles colocam lá? Tá. Gênesis 2:24. 2:24. Trocou a versão aqui. A palavra do Senhor é assim, diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. No verso 25 está assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Na palavra do Senhor diz que aqui é o começo, é a primeira citação da formação do casamento, porque Deus primeiro cria o homem, depois cria a mulher como a sua ajudadora, como auxiliadora, aquela que faz parte dele, que está junto com ele, e depois os une os dois, para que não fiquem mais sós, para que sejam dois numa carne só. Muitas interpretações desses dois numa carne só se retratam a filhos, a herança do Senhor, aquilo que vem depois do casamento. Mas o nosso casamento hoje, nós somos dois numa carne só, né? Rapidinho, eu não sou o primeiro marido dela, nós temos 4 filhos dela do primeiro casamento, mas esses filhos estão embutidos no meu coração,
Então hoje eu digo que são meus filhos também. São meus filhos, né? Assim como nós temos netos, que eu cobro eles todos de chamarem-me de vô. Eu não aceito que eles me chamem pelo nome, eles têm que me chamar de vô. Então o casamento é isso. Ele começa a formação de dois numa carne só. Amém? E nós vamos falar do quê? De rotina. O tema que foi me passado é rotina. Mas o que é rotina? O que significa a palavra rotina? Pelo dicionário, a palavra rotina, ela significa caminho utilizado normalmente, habitualmente. A palavra rotina, ela vem do francês. Retrevere. É mais ou menos isso que se fala. Eu não sei falar francês, mas é mais ou menos isso. Retrevere. O ret é de fazer repetição. É repetição. E o retrevere é caminho. Então, repete o caminho. Na tradução de algumas línguas, adaptação, acabou virando rotina. Esse é o sentido literal da palavra. Mas nós vamos usar o sentido figurado. Qual que é o sentido figurado? Aquele que ilustra, que traz um desenhozinho diferente, que traz uma ideia diferente com o mesmo conteúdo. No sentido figurado, o que é rotina? Hábito de fazer algo sempre do mesmo modo. Então, a rotina não é só o caminho que a gente faz todos os dias para o trabalho, para a igreja, para a escola, para a faculdade. Não, a rotina não é só isso. A rotina é algo que todos nós fazemos habitualmente, fazemos sempre. E fazemos como? Do mesmo modo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes. Tem alguém que é namorado ou noivo aqui? Tem um casal de namorados, tem um casal aqui também. Amém. Glória a Deus. Né? Então, vocês que estão namorando, vocês já vão estar recebendo uma palavra para o futuro. Vocês vão estar recebendo alguma coisa que hoje é conhecimento para a vida de vocês. Vocês estão se conhecendo, um está conhecendo ao outro para formar uma família. Então, vocês estão recebendo ensinamento que vocês não vão aplicar hoje. Mas vocês já podem aplicar parte desse ensinamento na sua rotina de namoro. O namoro o que é? É conhecimento, é um conhecer o outro, um saber do que o outro gosta, um saber do que o outro não gosta. Alinhar as ideias, que nem o pastor Mauro falou, somar as ideias. Vocês já começam agora, somando ideias, subtraindo diferenças. Para quê? Para que quando chegar a época do casamento, se assim for pela vontade de Deus, vocês já estão alinhados. Qual que é o futuro disso? Um casamento alinhado. Vai ter rotina no casamento? Vai ter rotina no casamento. Não tem jeito. E qual que é a primeira função da rotina? Qual é a primeira? A primeira função da rotina é organização, é disciplina. A gente, talvez vocês já tenham visto, tinha um programa na televisão que chamava Super Nani. E ela ia para a casa de alguém que chamava, tal, por quê? Porque a casa estava bagunçada, estava desorganizada e os pais não conseguiam controlar os filhos. Basicamente era isso. O que ela fazia? Ela chegava lá, olhava, tal assim, e qual era a primeira coisa que ela implantava na casa? Rotina. Ela falava, ó, tal hora os pais vão acordar, tal hora vai tomar café, tal hora isso, aí depois é hora de estudar, aí papai vai para o trabalho. Tinha a rotina. Era uma rotina ruim? Não, é uma rotina boa. Que nem o pastor falou, que nem o Amaury falou aqui. A nossa rotina não pode ser ruim. Rotina ruim? Rotina boa? Como que é isso? O que é uma rotina boa para nós? O que é uma rotina ruim? Generalizando, uma rotina boa, o que é? É uma rotina que traz bons resultados. Você tem aquela rotina, seja ela diária, semanal, mensal, anual, você tem aquela rotina, mas você está bem. No seu casamento você tem aquela rotina e ambos estão bem. O resultado daquela rotina é um resultado bom. Eu tenho a rotina, dia 15 eu vou no banco e saco meu pagamento. Quem é que não fica contente com uma rotina dessa? Todo mês está lá meu pagamento no banco. Eu gosto disso, é uma rotina boa. O resultado, eu trago o pagamento para casa, é figurativo, né? Porque cai no banco lá, a gente usa.
assim, mas todo dia 15, o pagamento está no banco. É uma rotina boa? É. O resultado disso é o sustento da nossa casa, é o sustento do nosso casamento. Amém? A rotina ruim é aquela que traz maus resultados. No caso, ela não precisa trazer mau resultado para os dois. Muitas vezes a rotina pode trazer o mau resultado para um só. Pode desagradar a um só. Aí é onde começam os problemas do relacionamento. Quando a rotina ruim se instala, esse começa a ser o problema. Por quê? Porque todos nós vivemos uma rotina diária. A gente não vive uma rotina diária? Eu particularmente, eu acordo mas sempre no mesmo horário, tenho os mesmos hábitos de manhã, porque eu acordo, eu levanto, ela ainda fica deitada um pouquinho, eu levanto, me troco e vou preparar o café para ela. Porque ela gosta de sentir o cheirinho do café quando coa. Ela fala, ela sempre me, ainda mais nessa época de frio, né? Ela se encoruja mais um pouquinho e fala: eu quero sentir o cheirinho do café. Eu deixo, é cafeteira, né? Eu não faço no coador, é cafeteira, mas vem o cheirinho. Eu deixo ela lá, vou até a padaria, busco o pão e volto para casa. E então, a nossa rotina, aí entra a rotina dos dois, porque enquanto eu fui lá e eu cheguei, ela já levantou. Nós sentamos à mesa, sempre os dois juntos, oramos e então vamos tomar café. E aí começa a nossa rotina. A gente toma café, fala do dia, de alguma coisa, um comentário, alguma coisa que vimos na televisão. A nossa rotina é assim. Dá o horário. Eu tenho que trabalhar. Eu trabalho junto com o Marcelino. Então, 9h20, 9h15, eu estou saindo de casa para trabalhar. Então, a partir daí, separam-se as rotinas. Ela começa a ter a rotina dela de casa, ela começa a ter o dia a dia dela, porque ela é administradora do nosso lar, e eu vou trabalhar. E eu só volto por volta de 4h30, 5 horas da tarde. E aí, volta-se a nossa rotina. A minha rotina no serviço, eu chego lá, bato o cartão, tal, me troco, coloco o uniforme, me apresento para o chefe, pego os veículos, vou trabalhar, volto, entrego tudo e acabou. Esse é o meu dia. Meu dia é sempre do mesmo jeito? Não. Tenho dias bons no serviço, tenho dias maus, tenho aqueles dias mais ou menos, tudo assim. Então, aí eu pego e volto para casa. Vamos imaginar que eu tive, como eu estou falando de rotina ruim, eu tive um mau dia no serviço. O munícipe brigou comigo, o chefe me chamou a atenção, eu estava andando na escada, torci o pé e vim daquele jeito para casa. Então eu pego e estou chegando na minha casa, né? Estou voltando para o meu lar, depois de um dia tribulado, um dia não muito agradável. Então eu chego em casa, ding-dong. Ela abre a porta, querida, cheguei. Alguém conhece essa frase do querida, cheguei? Quem conhece essa frase? Quem assistiu isso? Vocês têm mais de 50, né? Vocês têm tudo mais de 50, que isso era de um programa que chamava Família Dinossauro, e ele chegava sempre assim. Né? Verdade. Né? Eu chego, os meus problemas da minha rotina no serviço ficaram lá no meu serviço. Ficaram lá no meu serviço. É aquela rotina ruim que eu tive no dia, não vai afetar o meu relacionamento com ela. Não vai afetar isso aqui. Por quê? Porque quando eu casei, quando eu casei com ela, rapidinho, nós nos conhecemos, nós não éramos evangélicos, tá? A gente era espírita. Primeiro nós fomos morar juntos, depois nós nos convertemos, e depois o direcionamento do Espírito Santo nós casamos, formamos a nossa união formal, legítima, segundo as leis dos homens e segundo a lei de Deus. Isso foi no dia 19 de novembro de 2004. Eu nunca lembro. E é verdade, ela não lembra. Nós fomos morar juntos no dia... Nós fomos morar juntos no dia 6 de fevereiro de 99. E nos convertemos em junho de 2002. E casamos em 2004. Né? Sabe tudo. As datas, como o pastor falou que tem uns Pelo que menos gostam um, né? de números, de matemática, eu sou um desses que gosta de números. Viu? Tamo junto. Né?
Então a minha rotina do trabalho ficou lá. Ela não afeta a minha casa. Ela não interfere. Por quê? Porque no dia, lá no meu trabalho, foi uma rotina ruim. Ponto, acabou. A rotina ruim ficou lá. No outro dia, quando eu volto, depois que eu passar o cartão lá no serviço, aí eu vou tentar resolver aquela situação, daquela situação do dia. Mas quando eu voltei para minha casa, que eu olho essa mulher linda, abrindo as portas para mim, me recebendo em casa, meu rosto é só alegria. Eu chego em casa, eu tenho alguém que Deus escolheu para mim. Quando eu oro, eu falo: Senhor, obrigado pela minha esposa, que o Senhor fez sob medida para mim. Ela é exatamente o meu número, o meu tamanho. Ela tem tudo o que eu preciso. Ela tem tudo o que eu gosto. Inclusive, torcemos para o mesmo time, que não é o mesmo do Amauri, tá? Não pode falar aqui? Não pode falar? Então tá. Então a parte do futebol, vamos pular. Mas até isso. E desde então, desde que nós casamos, nós somamos nossas ideias. Por quê? No nosso casamento, quando nós fomos morar junto, nós sentamos os dois juntos e falamos: qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é casamento. Nós vamos formar uma casa. Então, ela me falou: eu gosto disso, 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 disso. E eu falei assim: eu gosto disso, 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 disso. Teve duas diferenças. Não vou me lembrar agora, né? Mas colocamos as nossas ideias. O que não agradava aos dois, nós fomos tirando. O que o pastor falou, diminuir as diferenças. Nós fomos tirando e ficamos com a parte boa, que agradava aos dois, que juntava os dois, que fazia os dois sempre juntos. E hoje, como que é a nossa vida? É sempre um grudado no outro. É sempre... Ontem, ela falou assim para mim: eu vou levar a gente cuida do nosso netinho de manhã, durante a semana. Ela falou assim: eu vou levar o Noam para casa. Eu até fiz assim: não vou não, assim, tá assim. Só que na hora de sair, vamos embora, vamos lá, vamos levar ele. Eu estava junto. O casamento é isso, é estar sempre junto. Por quê? Porque quando a gente casa, já uma referência para o casal de noivos, de namorados, quando a gente casa, a gente não casa para ser feliz. Eu não casei para eu ser feliz. Eu casei para fazer ela feliz. Eu casei para fazer ela feliz. Você casou? Para te fazer feliz. Amém. Então, quando a gente casa para fazer o outro feliz, para fazer aquele que está ao nosso lado, aquele que é o nosso companheiro, porque como a gente fala perante o pastor, na alegria, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Então nós vamos ter uma vida bem longa juntos. Então eu vou fazer ela feliz. Ela é a pessoa mais importante da minha vida nesse momento. Eu sou a pessoa mais importante da vida dela. Amém? Coloquei aqui a rotina do trabalho, que ela não afeta o nosso lar. A sua rotina do trabalho, o seu trabalho, ele não pode, de maneira alguma, afetar o seu lar. Ele pode sim: tive um dia de alegria no serviço, fui promovido, glória a Deus, recebi um aumento de salário, glória a Deus. Isso eu compartilho com ela. É isso, eu somo com ela. Falo: olha, no serviço aconteceu isso hoje, foi uma bênção, aconteceu assim, assim. Isso eu compartilho com ela. Por quê? Porque não vai trazer tristeza para ela. Não vai haver de desentendimento ou cara feia de uma para ela. Porque, irmãos, não é por nada, mas se tem uma coisa que é chata no casamento, é o companheiro de cara feia. É o companheiro de cara amarrada. Só para vocês terem ideia, eu tenho uma filha que ela acorda assim. Ela acorda de mau humor, eu não sei como é que consegue isso. Ela acabou de dormir, teve uma noite de sono de 8, 10 horas e acorda de mau humor. Até hoje. Ela é casada, tal, mas ela acorda de mau humor. Não dá para a gente aguentar, acordar, você acabou de dormir e encontrar alguém do lado de cara feia. Se no dia anterior teve alguns motivos, teve algum desentendimento, ou assim, vocês têm que resolver antes do outro dia. Tem que conversar, tem que falar, tem que colocar assim, situações assim. Tem que se explicar. Minha esposa vai falar sobre isso. Por que eu falo do trabalho?
Porque tem uma historinha que diz assim, que determinado pastor faleceu. E era um pastor muito bem visto na comunidade, a igreja falava muito bem dele, todos tinham ele como referência, só que dentro de casa ele era um tirano, ele era um déspota dentro de casa. E ele faleceu, e a família, a esposa e os filhos foram para o velório. Aí, chegou no velório, lá está um irmão orando lá, o pastor era uma bênção, cuidava de nós, era muito bom, era amável, era isso. Aí vai outro irmão, o pastor assim, era muito bom, era boa pessoa, amigo, tal, não sei o quê. Aí um dos filhos faz assim para a mãe: mãe, vamos embora daqui que a gente está no velório errado, esse aí não é nosso pai não. Então, maridos, esposas, vocês têm seus compromissos lá fora? Tem. Vocês têm suas capacidades, suas responsabilidades lá fora? Tem. Vocês têm seu bom humor fora de casa? Tem. Só que dentro de casa, vocês são reconhecidos pelos que vocês fazem lá fora? São. É o melhor funcionário daqui, a melhor vendedora, o melhor trabalhador aqui, o melhor... É assim, vocês têm os seus reconhecimentos. Até a palavra do Senhor diz, honra a quem honra. Vocês fazem o melhor nos seus trabalhos? São dignos de honra. Vocês merecem isso. Só que dentro da sua casa, no seu lar, vocês têm que ser melhores do que no trabalho. Se você é amigo, companheiro, confidente, solícito, disposto no seu trabalho, glória a Deus, na sua casa você tem que ser mais ainda. Você é compreensivo no seu trabalho? Glória a Deus, na sua casa você tem que ser mais ainda. Como é que está meu tempo? Na sua casa você tem que ser mais. Se lá fora, no meu emprego, você é referência, no seu emprego você é referência, na sua casa tem que ser mais ainda. Você dá atenção para os seus colegas, para os seus amigos, você conversa, escuta as lamentações dele, dá conselhos, ensina o caminho, glória a Deus. Na sua casa você tem que fazer isso também, e mais, tem que fazer melhor. Então nós temos que ser melhores em casa, a referência tem que partir de dentro de casa para aqueles que estão lá fora. Quem tem filhos aqui? Estão na casa de vocês. Vocês são exemplos para os filhos de vocês. Um casal que vive brigando, qual que é a referência que o filho vai ter? Casamento não é uma boa não. Casamento não é legal. Meu pai e minha mãe vivem brigando. Para que eu vou casar? Vou viver minha vida sozinho. Aí vem um coleguinha dele e fala assim: mulher? Para que você vai querer mulher? Mulher só vai querer pedir seu cartão de crédito, só vai querer gastar seu dinheiro. Ele vai pensar: meus pais vivem brigando. Esse aqui, o meu colega, a mãe dele vive gastando o dinheiro do pai. Qual a referência que ele vai ter de casamento? Ele não vai ter uma referência boa. Agora, quando marido e mulher, quando pai e mãe estão alinhados, principalmente alinhados com a palavra de Deus, nós somos referência para os nossos filhos. Nós somos aqueles que eles vão olhar e vão falar: eu quero ter um casamento igual ao dos meus pais. De vocês aqui, como é que vocês, os homens, como é que vocês tratam a sua esposa? Quem trata a esposa pelo nome? Quem chama, quando vai falar com a esposa, chama ela pelo nome ou pelo primeiro nome? Uma boa dica para vocês: desenvolvam um tratamento carinhoso, exclusivo de preferência. É que o nosso já foi plagiado, tá? Na igreja mesmo. Nós nos tratamos por morinho e morinha. Vem de amor, tal, e já de muito tempo. É um tratamento nosso, particular, pessoal. A gente se trata assim. E a referência foi tão grande que os nossos pastores começaram a se tratar assim. Que eles falaram: vocês são exemplo de amor, de dedicação, de companheirismo. Eles olharam, o nosso filho olhou para nós e falou isso para mim: vocês são exemplo para nós. Por isso que nós estamos nos tratando assim também. Então, para vocês, desenvolvam, criem um tratamento carinhoso, para não chamar, por incrível que pareça, quando ela me chama pelo nome, o que é muito, muito, muito raro, soa estranho no meu ouvido. Dá um arrepio quando ela me chama pelo nome. E ela tem a mesma ação quando eu chamo, a mesma sensação quando eu chamo ela pelo nome.
Porque o hábito, a cumplicidade é tanta pelo Morinho e Morinha, que os nomes parecem alguma coisa estranha, longe da gente. Que se tiver um monte de gente aqui, tiver outros Marcelo, se ela chamar Marcelo, eu vou pensar que ela está chamando o outro e não eu. Ela está se referindo a outra pessoa. Por quê? Porque ela não se refere a mim assim. Ela sempre se refere com carinho. Eu até falo que quando ela fala Morinho, vem até umas florzinhas, uns coraçãozinhos assim em volta do nome, né? Vem o romance assim, né? Aí agora eu vou falar do pastor e dentro de casa, a nossa rotina. O que o pastor falou, o que o Mauri falou de rotina boa e rotina ruim. A nossa rotina nunca pode ser ruim. Por quê? Porque ela sempre vai trazer maus resultados. Ela vai distanciar, ela vai machucar. Com o tempo, se essa rotina ruim se instala, ela começa a enraizar e começa a machucar pelo menos um dos dois. Então, como nós somos dois numa carne só, dentro de casa, ela não cuida, ela é administradora do lar, ela cuida das tarefas do lar, cuida. Mas quando eu chego do serviço, eu vou ajudar ela também. Em tudo que for possível. Eu chego, muitas vezes eu saio, faço café, vou até a padaria, volto, e enquanto ela está no banheiro, está se trocando, eu estou arrumando a cama. Eu deixo a cama toda arrumadinha. E quando ela volta, ela só se troca e senta na mesa. Então nós, como maridos, companheiros, a nossa parte o que é? Cooperar. Ela é a nossa ajudadora. Ajudadora é muito, muito diferente de empregada. A empregada é uma pessoa que você paga para determinados tarefas, tarefas, seja doméstica, seja no emprego. Empregado é alguém que você paga para que outra pessoa faça alguma coisa. Sua esposa você não paga. A sua esposa é sua ajudadora, sua auxiliadora. É ela que está do seu lado. Então, se ela tem que lavar louça, ela ajuda quem tem que lavar louça. Então, você tem que lavar louça também. Se ela tem que estender roupa, você também tem que estender roupa. As nossas atitudes como maridos tem sempre, principalmente dentro de casa, tem sempre que ajudar a nossa esposa. Porque são os dois. Ninguém casou sozinho aqui. A casa não anda sozinha. Aquele pensamento de muitos tempos atrás, de muitos anos atrás, onde o meu avô foi casado dessa forma, que o homem era o provedor da casa e a mulher era serviçal, isso não cabe para nós. Nem por princípios bíblicos, porque nós vemos na palavra em Gênesis que Deus criou uma auxiliadora, não criou uma serviçal. Ele não criou uma pessoa só para reprodução. Não criou só para isso. Ele criou alguém para estar ao seu lado. Figurativamente, Deus tirou uma costela do homem para fazer a mulher. A costela fica onde? Do lado. Não fica nem atrás, nem na frente, nem em cima, nem embaixo. Fica do lado. Então, a posição da mulher é ao nosso lado. A posição da nossa esposa é ao nosso lado. E toda demonstração de carinho faz bem aos dois. Tudo que vocês fizerem tem que demonstrar carinho, afeto, cumplicidade para com o outro. Você não vai demonstrar uma atitude para a sua esposa onde só você é beneficiado. Não. Você tem a sua rotina diária, tal, assim, e nessa rotina, enquanto você está dentro de casa, você tem que, mesmo que ela não acorde com um sorriso no rosto, você tem que ter uma atitude que propicie esse sorriso. Você tem que ter uma atitude para chamar esse sorriso, para fazer ela sorrir. Ah, Marcelo, mas você não sabe, eu acordo 4 horas da manhã porque eu entro 5 horas da manhã para trabalhar longe e eu tenho que pegar um ônibus e tal. Eu saio de casa, ela está dormindo. Glória a Deus, você está indo prover e você deixou o auxiliador em casa. Mas cabe um agradozinho. Cabe o surpreender que o Marcelino colocou aqui. Todos têm celular. Coloca alguma coisinha lá no celular, para quando ela for pegar o celular, ela olha. Meu marido deixou isso para mim. Pode ser uma nota de R$100, uma nota de 200, tá? Eu sei que elas vão ficar bem felizes com isso, tá?
Mas não vale deixar o bilhetinho com a lista de compra do lado, hein? Então você está em falta comigo. 100 você não tem que deixar, nem 200. Aí entra a sabedoria do casal. Conversa. Obrigado pelo gancho, pastor. Não dá para deixar diário? Conversa. Conversa. Né? Não, mas eu estou pegando o gancho para trazer a conversa. Pode ser quinzenal, pode ser um agrado para a esposa. Ah, eu tenho que fazer unha, porque afinal, quem que não quer uma mulher bonita e cheirosa quando chega em casa? Todos nós queremos. E a gente tem que propiciar meios para isso. Hoje, ela falou assim, eu marquei minhas unhas, vou fazer as unhas. Cadê? Não, está aqui. Ah, achei. Aí eu fiz assim, Tó, vai lá e faça. Eu fiz assim, vai lá e faça. Mas eu faço de quanto em quanto tempo? Ela não faz as unhas todos os dias. Eu faço, Ela faz, só fiz hoje. ela faz hoje, só que ela cuida das unhas dela. E muitas vezes ela mesma faz em casa. A mulher sábia, Economizar. a mulher sábia que edifica o lar, que provê, porque ela também sabe dos nossos compromissos financeiros. Ela sabe quanto é a conta de luz, o condomínio, a gente mora em prédio. Ela sabe a hora que dá, a hora que não dá. Fomos à feira juntos hoje, fomos comprar. Ela falou, eu preciso de tanto para fazer a feira. Eu falei, vamos juntos fazer a feira. Aí nós até falamos, não vamos. Mas não, acabamos indo à feira, fomos à feira, compramos. Então, a comunhão, a união dos dois é em todos os momentos. A sabedoria compete aos dois. A organização da casa compete aos dois. E para isso, para que vocês consigam fazer isso, o que é muito importante? Comunicação. Comunicação. Não adianta um chegar... Ela falou que não vai lavar minha roupa hoje. Vai na feira sozinho. Não. Se ela falou que não vai lavar a roupa hoje, algum motivo teve. De repente ela falou, não vou lavar a roupa. Não, mas por quê? Porque acabou o sabão em pó. Não tem como lavar a roupa. A comunicação é muito importante. E sempre em tom amoroso. Não adianta chegar brigando, falando alto, já trocando os pés pelas mãos, não. Isso não resolve nada. Isso é o contrário. Cria mais atrito, mais desentendimento. Eu tenho um detalhe, né? Vocês podem ver que eu não falo, esse é o meu normal de falar, eu falo alto. Por muitas vezes ela fala baixo. Mas eu fui criado assim. Estamos juntos há 23 anos. 23 anos que ela sabe que eu falo alto. Ela se ambientou com isso. Ela corrigiu isso. Então ela entende, ela me chama a atenção de uma forma educada, de uma forma carinhosa, para que eu não faça. Não cometa esse erro, principalmente quando a gente está longe de casa. Dentro de casa, ela só quando é à noite que ela fala, os vizinhos estão dormindo, vão ficar escutando. Mas eu só estou contando uma história. Não estou brigando. Mas parece... o condomínio inteiro ouve, né? Mas... Meia-noite. Bem assim. Então, a comunicação entre o casal é muito importante. Faz toda a diferença na comunicação, o tom de voz, as palavras, o jeito com que se fala. Tudo isso faz diferença. Porque é muito diferente de eu falar para ela, por que você não lavou roupa? Do que falar assim, não lavou roupa por quê? A entonação. Assim como a resposta dela, eu não lavei roupa porque não tem sabão. A entonação faz toda a diferença. Essas duas frases, do jeito que eu falei agora, já é mais de meio caminho para um desentendimento, para uma briga, para uma discórdia no lar. Coisa que o inimigo se aproveita de qualquer brecha, exatamente para plantar o desentendimento, a discórdia no casamento, naquilo que é criação de Deus, para quê? Para separar. Como o pastor falou, infelizmente hoje, a gente está vendo o número de separações muito maiores do que anos atrás. Por quê? Por falta de entendimento. Essa não é a única e exclusiva razão. Por muitos, vida financeira é um motivo para separação, desentendimento, traição. Existem N fatores para tudo isso. Eu sei, já vou deixar você falar, tá? Existem N fatores para tudo isso. Mas se no começo tivesse sido tratado, que é o que ela vai falar, nada disso teria acontecido.
Amém? Então se lembrem, irmãos, nós casamos para fazer o outro feliz. A rotina ruim não pode se instalar no nosso casamento. Amém? A função da rotina é organização, é disciplina. Não é trazer desgosto, trazer desentendimento no casamento. Amém? Isso, pega isso. A paz, irmãos, amém? Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, para mim é uma honra. Vocês não sabem como eu estou feliz. Olha, eu sonhei com esse momento. De madrugada eu falava, Senhor, o Senhor é bom em todo tempo. Ministério Arcos. E eu orei muito, eu sou intercessora, eu gosto de oração. E olha, eu, assim, sabe, vocês estão aqui, para mim não é uma surpresa, como meu esposo falou, né? Vocês estarem aqui, porque o Espírito Santo nos toca e nos faz querer viver uma vida melhor. E nada mais inteligente para o cristão querer viver uma família cristã, uma família verdadeiramente cristã. Nós não podemos mais querer que a aparência tome conta do nosso relacionamento. Tudo que o meu marido falou, ele é isso e muito mais. E eu aprendi com ele, que eu sou mais durona, entendeu? Eu fui policial civil por 40 anos, papiloscopista, como o senhor falou da polícia civil, pelas digitais. Ninguém no mundo, nem os gêmeos vitelinos, que falam que tem a mesma digital, não tem não. Todos nós somos individuais para Deus. Nós somos importantes, mas o Senhor quis abençoar, porque o sonho dele, ao projeto maior dele, a família. Por isso que não é bom que o homem esteja só. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Olha, aí falam, mas será que esse marido faz tudo isso? Faz muito mais. Para mim, para os meus filhos, para os nossos filhos, porque ele era solteiro, eu era divorciada, não iria casar de jeito nenhum, né? E ele sempre quis, mas ele sempre teve determinação, meu marido, sempre foi disciplinado mais do que eu, sabe? Eu aprendo muito com ele, todos os dias eu aprendo com meu marido. Aí eu venho, né, eu estava pensando agora aqui, falando com o Espírito Santo, que o Espírito Santo é aquele que nos conduz à vitória. Muitas vezes estamos no nosso casamento sem o Espírito Santo. Vamos fazendo as coisas com uma rotina, né? Deixando a rotina nos prender a uma aparência, alguma coisa chata, não é prazerosa, é apenas uma coisa. Muitas vezes uma rotina normal, mas você responde àquela rotina necessária de um modo errado. Não é? Teu emprego é muito bom, não é muito bom para quem, muitas vezes tem pessoas desempregadas, olha aí. E para quem tem uma rotina de ir e vir do emprego, nem poderia estar reclamando. Mesmo que estiver cansado, quando eu estou cansado eu faço assim, Senhor, renova as minhas forças em nome de Jesus. Eu oro mesmo. Então veja bem, não podemos, porque nós temos que ver que é dali que vem o nosso sustento, abençoado por Deus. E quando nós chegamos em casa, porque eu trabalhei por 40 anos, né, sábado e domingo, Natal, Ano Novo, eu trabalhava, né? E muitas vezes fazia plantão noturno. Trabalhei no ML aqui da Zona Leste muitos anos, né? Via cada coisa, mas eu chegava em casa, eu não deixava aquilo me tirar alegria e não trazia aquilo para dentro de casa. Entendeu? Só simplesmente saber separar. O meu lar é sagrado e lá eu preciso ser melhor, né? Muitas vezes nós somos melhor, querer ser melhor na rua, né? Mas não, dentro de casa, isso é o que nós temos que ser, né? Amém, em nome do Senhor Jesus. Mas viver com ele, com o Morinho aqui, foi sempre a alegria da minha vida. Eu tive casamentos, né? Porque ele é meu terceiro marido. Fui casada 2 vezes, né? E foi um desastre. Aí eu não aguentava mais, a dica para quem ainda não casou. Eu não aguentava mais falar, Senhor, fiz assim, Senhor, eu era do mundo. Eu não tinha me convertido, mas eu tinha fé, muita fé. Falei, Senhor, eu não sei escolher. E eu estou vendo que eu vou casar de novo. Né? Porque eu não queria ficar sozinha. Eu falava que queria, mas não queria. Sabe aqueles, não quero, sim. Então, eu via que eu ia
de novo poder errar. E aí trazer mais transtorno familiar, decepção e decepcionar as pessoas, porque também tem hora que a gente também tem aquele ladinho chato nosso. Então, naquele momento, eu falei com o Senhor, eu falei, olha, eu quero um homem sincero, educado, que me trate como uma princesa todos os dias. Não sei nem porque eu falei aqui, mas falei, né? Que seja um companheirão, não jogue bola, não fique para lá, para cá com amigos, que seja sincero, trabalhador, bom filho. Olha lá, quem é bom filho geralmente é um bom marido, não é verdade? Olha os sinais, nós temos que ver os sinais. E foi aí que nós éramos espíritas, frequentávamos o mesmo lugar, eu já estava separada, ele já tinha acabado um namoro, né? E nós ficamos como ali colegas, conversando com pessoas. As pessoas foram viajar no final de ano, ficou nós dois conversando. E aí ele foi me falando como ele era. Eu fui falando o que eu pretendia, quem eu era, fui falando. E nós criamos uma amizade. Dessa amizade veio o amor. E aquele pedido que eu fiz ao Senhor, eu falava, imagina, não é esse cara não. Eu falava, imagina, eu tenho 64 anos, ele tem 52, 51, 50, eu não te falei, pastor, eu não te falei, que eu com data. Então, eu simplesmente falei, Senhor, não pode ser esse rapaz. 3 meses que eu tinha falado com Deus, né? Eu estava ali no conhecimento com ele, falei, não pode ser. O Senhor não iria mandar alguém 13 anos a mais. O Senhor estava namorando, já tinha separado também de um namoradinho 7 anos a menos, e eu não quis. Como pode? E aí eu falei, mas isso eu não avisei antes a Deus, né? Eu falei tudo como eu queria, porque você tem que saber pedir, não é verdade? A Bíblia diz isso. E aí nós começamos a nos entender tudo. E hoje, graças a Deus, que eu deixei a diferença da idade, né? E ele simplesmente falou algo para mim que me convenceu, que eu não queria saber dele de jeito nenhum por causa da diferença de idade. Eu não queria casar, não podia mais ter filho, não queria mais ser mãe, já tinha meus filhos, minhas coisas. Aí ele falou assim, olha, eu sei que eu não vou ter um filho biológico, mas eu sei que eu vou ganhar 4 filhos que irão morar no meu coração, porque tudo que vem de você eu amo. Me convenceu. Casamento é assim. Tá bom. Acho que ele é assim porque eu sou meia durona, né? Porque se eu fosse meio... não sei. Então, olha aí, saiu bem fora daquilo, mas o Espírito Santo está no comando em nome do Senhor Jesus. Amém? O casamento é para fazer o outro feliz. Então, o meu casamento é para fazer o meu morinho feliz e ele para fazer a morinha dele feliz. Amém? Só vai ter felicidade. Olha, parece... Eu sei porque Deus nos usou o irmão para nos trazer aqui, porque o que nós estamos falando, a nossa vida é assim. Eu tive duas situações de 2 casamentos fracassados, é dolorido, é difícil, entendeu? Então vamos nos aprimorar, vamos entender e praticar. Nós podemos estar aqui, todo mundo pode estar aqui, legal, bacana, daqui a pouco vamos estar junto, conversando, conhecendo mais aqui os irmãos, mas se vocês saírem por aquela porta e não praticarem o que nós viemos aqui, amando de Deus, cheio do Espírito Santo, para que vocês sintam essa unção, que há como ter um casamento vitorioso, obedecendo a palavra de Deus. Amém, em nome do Senhor Jesus. Então, Provérbios 14, agora as mulheres vão falar, ela falou, lá vem. Irmãs, é assim. Provérbios 14, 1 diz assim, a mulher sábia edifica o lar, e a tola com as suas mãos, a derruba tudo. Amém? Então, a rotina da mulher é muito maior do que o homem. Por mais que tenha, o homem ajuda, ele chega em casa, né? Tem vezes que eu saio e fiz alguma coisa, e ele chega lá, ele já me ajuda, eu não preciso pedir nada. Mas é assim, a rotina da mulher é muito maior do que do homem.
Não é verdade? Principalmente quando tem filhos. Filhos, seja pequenos, médios ou grandes, né? Dos 3 tamanhos, sempre a mulher fica mais ali com a família, com mais a dedicação, né? A administração. Então, a mulher é mais cobrada, principalmente quando a mulher trabalha fora. Não é verdade? Chega em casa, tem os afazeres, né? Vai exigir dela maior atenção quanto ao tratamento para com seu esposo. Porque a mulher se desgasta mais, na minha opinião, e pelo que a gente tem visto também, né? A mulher, ela consegue, ajudadora, né? Ela consegue fazer várias coisas. Quando o homem consegue fazer uma, ela já fez muitas coisas. E muitas vezes há um estresse. Mas a mulher, ela não pode pensar que aquilo é algo ruim. Claro, o homem agora, né? Muitos aqui que não ajudavam, eu creio em nome do Senhor Jesus, que receberam essa unção do Morinho aqui, ó, para ajudar vocês, ajudar a esposa, né? Para que seja mais tranquila a rotina da mulher. Não é verdade? A mulher, muitas vezes aquela rotina acaba esfriando mais do que o homem em algumas fases, ou a rotina dela fica mais pesada. Então, o que acontece? Ela acaba esfriando o relacionamento, como o homem também pode esfriar por causa da rotina, não saber lidar, a rotina boa acaba se tornando muda-se, tornando uma rotina ruim, quando não poderia, porque você tem que saber que quando ele falou, o homem entra em casa, tem que esquecer, a mulher entra em casa, ela vai trabalhar. Por mais que nós queremos falar, mas pesa um pouco mais para o lado da mulher, né? Mas a mulher sabe, edifica. O que é edificar? Ela mantém em pé. Ela vai saber, eu tenho certeza, né? Depois que nós estamos conversando, você vai lembrar. Eu sou mulher sábia, eu posso edificar isso que eu estou achando que está ruim, deixar bom, em nome de Jesus. Então vamos lá, o casal, eu ia falar para a mulher, mas vamos falar ao casal. Ao acordar, não se queixe ou demonstre irritação. Demonstre gratidão por mais um dia. Amém? Se nós mudarmos essa situação, não é verdade? Em vez de falar, ai, nossa, já levantei com dor de cabeça. Nossa, aquele metrô deve estar daquele jeito. Começar já a pensar nas dificuldades normais daquela rotina, nós vamos fazer com que o tempinho que você tem, um com o outro, assim que acorda, não seja prazeroso, não é verdade? E quando o homem sai, e continua nessa reclamação, quando ele sai, a mulher fecha a porta e faz, ufa, né? Não é isso. Nós queremos sempre estar um junto perto do outro em prazer, em alegria, amém? Então, olha, irmãos, eu poderia falar muita coisa, mas um casal cristão que não ora, está se enfadado à rotina, ao desgaste, a uma vida de aparência. Nós, como ele falou, né, nós oramos todas as manhãs. Não importa o tempo que você tenha, o primeiro é o Senhor na tua vida. Eu posso amar o meu Morinho, mas ele não vem antes do meu pai. Não vem. E a minha família, ela é abençoada por o meu relacionamento com Deus. Então, nesse momento, nós levantamos, vamos lá, escova o dente, faz aquelas coisinhas, ele faz lá o café, mas nós sentamos e oramos e somos intercessores ferrenhos dos nossos filhos. Nós não podemos deixar a oração e não ser os intercessores dos nossos filhos, porque é ali que está o sucesso de um casamento. É quando você consegue viver feliz com o outro e faz pessoas felizes para casamentos promissores. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Sempre abençoe seu esposo antes dele sair. Demonstre a importância que ele tenha, seja a mulher saindo antes ou o homem saindo antes. Né? Quando essa Covid, né? Todos os dias, quando eu vou até a porta do nosso apartamento, ele abre, nós damos o beijinho, aí eu falo assim, Senhor, cobre o meu marido, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
Eu blindo agora ele contra esse Covid, Pai, em nome de Jesus. Que nenhum mal sobrevenha sobre ele, nenhuma tentação. Tentação, vocês sabem, né, mulheres? Tentação em nome de Jesus. Está repreendido toda a tentação. Amém. Agora você pode ir. Todos os dias, quando eu saio, ela ora. Nada. Todos os dias. E nada. Não se esqueça que Satanás veio para roubar seu casamento, roubar, matar e destruir. E eu não vou dar moleza para ele, não. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, demonstra a importância que ele tem. Ele está saindo, cobre ele com oração e declara sobre a vida dele em nome de Jesus. Não deixe os seus filhos comandarem a casa. Que isso? Que isso? Tem pais que eu vejo até na igreja, né? As crianças mandando, correndo, não obedecendo. O pai fala, para aí, não sei o que. A criança parece que vai derrubar tudo. E o pai e a mãe ficam lá e larga aquela criança. E chegando em casa, lógico, não obedeceu, não ensinou a respeitar a casa de Deus. Não respeita nada. Em casa é aquela coisa, chega em casa, sobe nas coisas, tira o sossego, não pode nem trazer uma visita, que vai passar vergonha. Eu sei que faz tempo, eu tenho 64 anos, lembram? Meu pai olhava para mim assim, eu ia fazer uma pergunta, eu ficava. Muitas vezes eu só queria ir no banheiro, e tinha que segurar, se levantasse. Claro, também não vamos fazer isso, também não é o caso, né? Mas as crianças, principalmente, nós temos notado aqui, as crianças estão assim, muito descontroladas. E filhos que comandam a casa, assim, negativamente, tirando a autoridade dos filhos, está trazendo o que para aquela casa? Um descontrole, a rotina já está, comprometida, e principalmente o respeito, e também vai cansar. Esse pai, essa mãe vivem cansados, vivem assim até amargurados, porque não conseguem controlar essa situação. Falta de oração. Falta de oração. Meu neto chega bem cedinho, fica, na hora de orar, vou lá, ponho a mão nele, em nome do Senhor Jesus. E tem que obedecer. Amém? Em nome de Jesus. Mas o que acontece? O meu neto vê eu e meu marido orando de manhã. Os filhos precisam de exemplo de oração. Os filhos precisam de pai e mãe que falam, nós somos uma família cristã, verdadeiramente. Nós não podemos separar o Senhor da nossa casa. Depois nós vamos falar isso no fim. Amém? Não deixe o seu filho comandar a tua casa. Faça lá, coloque lá de castigo. Coloque de castigo, demonstra quem manda. E ore, Senhor, em nome de Jesus. Põe a mão na cabeça da criança. Muitas vezes ela precisa de oração. Filhos nesse mundo que nós estamos precisa de oração. O nosso marido precisa de oração. Nós precisamos de oração, nossos filhos. Uma casa sem oração é toda bagunçada, mesmo que aparentemente parece tudo correndo bem, tudo organizado, mas não está, em nome do Senhor Jesus. Amém? Preserve o tempo só de vocês. Muitas vezes, o marido chama a mulher de mãe, e a mãe, a esposa chama o marido de pai. Aí como faz mais tarde? Vai chamar, ô pai, vamos? Ô mãe, vamos? O que é isso? Eu fiquei imaginando, deve ser uma coisa tão estranha. Não é isso, não é. Ou vocês precisam ver, vocês precisam de um momento só, de intimidade, né? E não deixa, tudo leva o filho. Não vou deixar com a minha mãe, não. Mas é só hoje. Não vou levar, vamos levar ele. Não, mas, entendeu? Para com isso, mãe, pare com isso, pai. Não digo todo dia, toda hora, toda semana. Marca, uma vez por mês, Nem que dê uma voltinha na praça, eu não estou com muita grana aí. Vamos tomar um sorvetinho, ou então vamos comer outra coisa, que seja qualquer coisa. Chocolatezinho quente, pãozinho de queijo é tão bom. O importante é vocês estarem juntos. A mulher não quer que você gaste. Agora as mulheres também pegam leve, Pegam leve, Agora está vendo a situação. Eu quero comer naquele restaurante.
Quero comer naquele restaurante. Mas, meu amor, preciso de sapato. Mas você tem lá 64 pares. Não, mas agora está frio. Mas você tem aquela bota tão bonita. Não, aquela eu comprei o ano passado. Olha, o dinheiro não leva desaforo. Ou seja, você só tem um corpo, 2 pés, para que tanto? Hora que dá, claro. Vocês estão olhando para uma mulher que gastou tudo que tinha, vendeu casas, carros e fazia negócios assim. Entendeu? Muito ruins. Deixava nem ele falar. Não, vamos fazer assim. Então preste atenção. Cuidado. Pense no quanto teu marido trabalha para ganhar esse dinheiro. Amém? Seja auxiliadora. E o homem seja o provedor, mas a mulher também, né? Sabe por que ele está falando do dinheiro, isso e aquilo? Porque eu recebo e ele recebe. A gente junta tudo e 2 numa carne só. 2 num bolso só, tá bem? Eu não tenho meu dinheiro. Ele não tem o dinheiro dele. É nosso. Para construir coisas e ter um futuro, temos que ter o mesmo dinheiro. Mulher que fica falando, é meu dinheiro, eu faço porque eu tenho meu dinheiro, está fadada a um relacionamento de falta de sabedoria. E eu conheço casais assim, que hoje eles só faltam cada um ir para uma casa, mas dentro de casa eles não têm comunhão. E começou com meu dinheiro, seu dinheiro. E os dois têm 2 empregos, o marido tem 2 empregos, a mulher tem 2 empregos. Falta de dinheiro não é, mas pela falta de união, eles estão fadados ao... Então, a rotina, ela não pode, assim, por mais que foi ruim o dia, cuidado com a aparência. Né? O marido, tem vezes que ele está para chegar, eu estou lá, que acabei de limpar a casa, que só, né? E eu já sei que ele vai bater, que eu vejo que o carro, tem vezes que eu não consigo buscá-lo, eu vejo que o carro, eu falo, meu Deus, agora não dá tempo para tomar banho. Eu ponho uma roupa assim, tá? E abro a porta. Mas se ele me visse antes, ai, Jesus. Mas então, vamos ser sábias. Lembra? Não deixar cair em tentação. Amém? Em nome de Jesus. Não o receba com queixas e cobranças. Geralmente quem tem criança, né? A criança aprontou, fez lá, o marido chega e você já quer falar, né? Então dê um tempinho para ele respirar, né? Deixe depois, converse. Converse com o esposo sobre algo que você não concorda. Não se afaste dele. Tem atitudes do homem e da mulher que está afastando casais e se tornando, em vez de ser um ato prazeroso de estar juntos, se tornou algo enfadonho, porque a rotina foi, assim, prejudicada por um acontecimento ruim do casal. Não houve perdão. Perdão é muito necessário, porque nós não somos infalíveis, todo mundo erra. Todo mundo erra. Essa vez foi ele. Pode ser você também. Amém? Em nome de Jesus. O perdão é necessário para que não se instale uma rotina de indiferença. Eu criei num lar, fui criada num lar, onde minha mãe se arrependeu de ter casado com meu pai e eles viveram a indiferença. Eles tinham filhos. Eu tive 5 irmãos, comigo 6. Mas um praticamente ficava 1 ano sem olhar para a cara do outro. Fala lá para tua mãe isso. Mãe, fala lá para o seu pai isso. Eu era garota de recado dos meus pais. Isso me afetou muito, tanto que viu o que eu passei nos casamentos infelizes, né? Então, cuidado. Não fique de cara feia. Para que viver de cara feia? Para quê? Eu não consigo. Ontem à noite nós demos tanta risada porque estava frio. E ele usa uma tática. Ele não conta as táticas dele. Ele tirou eu lavei tudo direitinho, o cobertor grosso, sabe? Ele me tira, porque a cama box pôs lá, e pôs um lençol e uma mantinha. Eu deitei e falei, nossa, que frio. Ele, me abraça. Era a tática dele, para eu ficar agarrando ele. Então, mas veja bem, é uma tática boa, parabéns. Aí depois ele teve que coisar, porque estava frio. Amém, em nome de Jesus. Não deixar o cansaço interferir. Não deixa, peça uma massagem. Eu já levei meu neto embora, está lá, né?
Aí eu sento no sofá, ele está sentado, eu ponho os meus pés em cima do colo dele, ele já sabe, é o sinal que eu quero a minha massagem. E aí ele faz a massagem, a gente fica assistindo televisão, conversando, para ele, praticamente todo dia. Então, é algo tão impossível assim? Não é verdade? Não? Então, comece a praticar para vocês verem como vai ficar gostoso, né? Aí quando ele para, aí eu ponho o outro pé e faço assim, como se diz, continua. Igual aqueles cachorrinhos que é, né? Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Não deixe o cansaço interferir, peça uma massagem, descanse junto com ele. Quando ele for para a cama, ou quando ela for, vão juntos. Não fica lá. Vou assistir mais esse filme. Não, vão juntos. Deixa o filme para assistir depois. Vão para a cama juntos. Vão para a cama juntos. Amém, em nome de Jesus. Mulher passa um perfuminho, o homem também, né? Então, vou ter que falar. Ele não é tão perfeito assim. Tem hora que aí ele fala, me dá um beijo para dormir, né? Porque ele é muito romântico. Aí eu falo assim, tá, escovou o dente? Aí, tá vendo? Para ver que não é tão perfeito, né? Aí eu falo, Aí ele vai lá, tudo bem. Em nome de Jesus, procure tratá-lo como gostaria de ser tratada, com consideração. Não é verdade? Né? Você quer um presentinho? Também dê um presentinho. Você quer uma noite mais prazerosa? Então, também demonstre que o deseja. Né? Muitas vezes cai assim numa rotina que a mulher parece que o marido virou um nada. Virou nada. Brincadeiras durante o dia, um abraço, um apertinho, né? Para vai esquentando em nome do Senhor Jesus. O sexo é dádiva cuidado de com Deus. fazer cosquinha, viu? Só cuidado com fazer cosquinha. Olha, Ela detesta quer cosquinha. acabar comigo é me fazer cosquinha. Eu não sei o que eu tenho. O sexo é dádiva de Deus. Sexo é dádiva de Deus. Amém? Não é pecado. É pecado? Sim. Eles sabem, né? Pecado, você não deixou eu falar. É pecado quando está fora do casamento. Quando é fora do casamento, é pecado. E traz problemas. Geralmente, quem faz sexo antes do casamento e frequenta a igreja, ele tende a esfriar. Tende a não ser mais como era com Deus, começa a ter muitos problemas. Então, em nome de Jesus, procure o pastor e a pastora, se abre, peça oração em nome de Jesus. O sexo é dádiva, o distanciamento ocorre sutilmente. Cuidado, homem e mulher, é sutilmente. O distanciamento, o esfriamento do casamento, não manda recado, não manda, acorda que está acontecendo alguma coisa. Não, o Espírito Santo, se você mantém oração, tudo, o Espírito Santo te avisa. Ele começa a te mostrar onde está o erro, né? Amém? Quanto mais cedo tomarmos atitudes de amor e respeito, iremos ter um casamento para a glória de Deus. E quer comemos, quer bebemos, façamos tudo para a glória de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Amém? A rotina é necessária, mas se ela não é feita do modo adequado, ela se torna um perigo para o casamento. Lá em Lucas 2:41 até o 52, na Bíblia, cita uma família que tinha uma viagem rotineira uma vez por ano. Essa família, ela saía de um local, ia para o outro local, e uma caravana, iam muitas pessoas. E era uma rotina todos os anos se fazer isso. Só que quando for em determinado ano ou ocasião, eles voltaram. Quando eles estavam voltando, eles notaram que tinham esquecido o filho lá para trás. Esqueceram o filho, a rotina era tanta, era tudo do mesmo jeito ali, que eles esqueceram esse filho, já havia 3 dias. Tiveram que voltar. E aí, sabe quem é esse menino? Vocês têm ideia de quem era essa criança esquecida? Era Jesus Cristo. Não, cuidado, porque a rotina faz com que nós deixamos Jesus Cristo longe do nosso lar. Nós simplesmente tiramos Jesus.
Nós não podemos agir assim, de um modo mecânico, que a gente não vê que nós somos uma família cristã, uma família que serve ao Senhor, uma família que tem uma igreja abençoada. Pai e mãe têm a responsabilidade de vir eles e os filhos para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cuidado para que a rotina, você não esqueça e não esteja tão longe de Jesus, que você vai ter problemas. Amém? Em nome de Jesus. Agora, um de frente para o outro. Fiquem olhando. Olha lá, você vai olhar para ele, aquele garoto, aquele rapaz que você namorou. Lembra aquela paixão? E você, homem, você vai olhar para a sua gatona aí, ó. Como você olhava nos tempos de namoro, recém-casados, com aquele casamento, né? Ali recente, cheios de planos e sonhos, em nome de Jesus. Fala, vocês têm que falar um para o outro agora. Aproveite esse momento. Tudo que eu pedi pra Deus, em você Ele me deu. Quando você chegou, eu vi que o meu pedido Ele atendeu. Tudo que eu já sonhei, com você eu conquistei. Viver pra sempre do seu lado, o presente que eu ganhei. Nada vai arrancar de dentro de mim esse amor. Você é tudo que o meu coração desejou. Agradeço a Deus por nós. Vou contigo pra onde for. Com você eu enfrento tudo que vier. Com você eu fico de pé. Tudo que eu preciso é você comigo. Só com você sou completo, eu sou feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Você sempre. Amém, glória a Deus. Como é bom tantos casais, como é bom ver a alegria nos olhos de vocês. Eu vou usar o meu amigo como referência aqui, que eu olhei e eles estavam conversando, e ele ria tão gostoso. Ele ria tão gostoso, ele tem uma risada tão gostosa, que chama atenção, que contagia. E naquele momento que estavam os dois, um falando com o outro, ele estava sorrindo, ela também. Os dois, isso é muito bom. Eu declaro esse sorriso permanecendo na vida de vocês, permanecendo esse sorriso todos os dias, quando vocês acordarem, até quando vocês forem deitar, que esse sorriso que hoje está estampado no rosto de vocês, muitos protegidos pela máscara, tudo bem, mas em casa vocês conseguem ver o sorriso um do outro. Que esse sorriso continue todos os dias na vida de vocês, no levantar, no deitar, que a comunhão, a concordância seja sempre presente na vida de vocês, porque o casamento é uma dádiva de Deus, a união de vocês é uma dádiva de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, nós agradecemos aqui. Muito obrigado, pastor, e as palmas louvam ao Senhor Jesus Cristo, aleluia.